Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao nosso Panorama Matinal, vídeo que a gente faz de maneira recorrente todos os dias para que você fique atualizado sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Praticamente tudo que vai impactar aí os seus investimentos, tanto aqui quanto no exterior. E principalmente comentamos tudo mesmo acerca das commodities agrícolas. Então você fica sabendo aqui por que o preço está subindo, por que o preço está baixando. A gente comenta sobre trigo, milho, soja, Brasil, Estados Unidos, Argentina. Comentamos também sobre China, enfim, todo o mundo. Todas as questões que possam impactar na cotação das commodities, clima, a gente comenta plantio, a gente comenta também de colheita, enfim, tudo mesmo que pode impactar aí as cotações das commodities. E falando sobre elas, vamos começar aí sobre o trigo no pregão da CBOT, pregão noturno de Chicago, que vem com uma queda de 0,29%. O milho também em queda de 0,08%. Soja, queda de 0,7%, farelo em 0,88% de queda e só o óleo da soja aí no campo positivo, subindo 0,56%. O que está ocasionando essas quedas das commodities aí, basicamente lá no pregão de Chicago, pregão noturno? Bom, a gente tem aqui no canto inferior esquerdo a relação dos títulos americanos. E vocês podem ver que os títulos de 10 anos aqui eles estão a mais de 5%, subindo hoje, só hoje, mais 1,68%. Essas taxas longas aqui assustam o mercado e são péssimas para o mercado agrícola. Por quê? Porque fica muito caro para o lado do consumidor fazer posições grandes, ou seja, ele vai comprando da mão para a boca. Basicamente isso. Então, hoje a gente tem uma situação onde a oferta ela acaba sendo grande. Então a gente teve Estados Unidos, a gente teve Brasil com colheitas muito boas. Claro que a Argentina ficou de fora, mas a princípio o clima lá deve ajudar. Eles também têm produto no solo que foi utilizado, mas enfim, não teve plantio, então eles vão ter um plantio menos custoso e tendem a produzir bem a princípio. Então, do lado da oferta, a gente tem uma oferta bem grande mesmo, bem pujante. E do lado da demanda, não compensa eu fazer tantos estoques, como eu comentei antes. Então, compensa mais eu comprar da mão para a boca e deixar esse custo de armazenamento, custo de carrego para quem? Para o produtor, tá? Então, com a taxa de juros elevada mesmo, acaba que o preço das commodities sofrem. Por quê? Porque ninguém faz posição longa. Ninguém compra muito para se manter lá na frente. E principalmente aqui para o Brasil, acaba tendo um problema com a China. Por quê? Porque lá a diferença entre os títulos chineses e americanos, que antigamente era maior para o lado da China, ou seja, compensava eu tirar meu dinheiro dos Estados Unidos e qualquer outro lugar do mundo e colocar em China, porque lá pagava mais, hoje está inverso. Então a gente tem uma diferença entre China e Estados Unidos que vem aumentando, já passa dos 3%, ou seja, compensa eu tirar meu investimento da China e trazer para os Estados Unidos. E a China hoje em dia ela não tem muito o que fazer para combater essa situação. Basicamente a China é um dos poucos países com deflação e caso ela venha a aumentar suas taxas de juros para basicamente represar esse dinheiro lá dentro, tornar o investimento lá mais interessante para o investidor estrangeiro, ele acaba ocasionando um outro problema que é mais desaceleração da sua economia. Então, uma economia que ela já vem fraca, já vem patinando, se eu aumento os juros para conseguir adquirir dinheiro e financiar operações, acaba que a economia fica mais atrasada ainda. Ou seja, eles estão com um problema sério lá, porque se eles não aumentam a taxa de juros, o dinheiro vai embora, e se eles aumentam a taxa de juros, basicamente a economia não anda, e isso também é um problema. Então a China não tem muito o que fazer a não ser sentar e ficar observando. Isso, infelizmente, aí é bem péssimo para o consumo de grãos no mundo, tá? Então, é basicamente essa situação que a gente vê hoje, e com esses títulos subindo mais, acaba que na contramão as commodities caem mais e também
o dólar contra os outros países acaba se fortalecendo, né? Principalmente contra países emergentes. Por quê? Porque compensa muito mais eu colocar uma economia mais segura, que seria os Estados Unidos, do que deixar em países de terceiro mundo, por assim dizer, né? Aqui no Brasil ainda compensa, porque a nossa diferença ela é muito grande e o risco Brasil ele não é tanto assim no momento, né? Mas, por exemplo, de uma Argentina, compensa muito mais sair de lá, enfim. Vale a pena tirar de países de economias mais fracas e colocar nos Estados Unidos. Eu fiz uma aspas aqui quanto à segurança dos Estados Unidos, porque tem um ponto bem interessante a comentar. Estados Unidos está chegando a uma dívida absurdamente grande. Então, eles estão com 33,6 trilhões de dólares em dívidas, que só aumentam. E com a perspectiva de uma taxa de juros futura mais alta e subindo, lembrando, essa taxa aqui, pessoal, ela não existe desde 2007, que foi quando a gente teve o crash mundial aí, né? Teve a crise do subprime, mas enfim, teve um colapso global econômico. E essa taxa ultrapassou a taxa de 2007. Então, basicamente, a gente está com uma das maiores taxas nos últimos 17 anos, se eu não me engano. Então, é bem preocupante. E como a dívida dos Estados Unidos ela é grande, com essa taxa de juros mais alta, ela tende a ser ainda maior no futuro próximo. Por quê? Porque juros sobre juros. Então, lá atrás, em 2007, era problemático uma taxa de juros nesse patamar? Era. Só que o dinheiro, a dívida não era tão grande quanto agora. Então, basicamente, vai se criando um clima terrível. Terrível. Enfim, vamos seguir em frente. Aí dá uma olhadinha como é que estão os modelos climáticos, né? Mas antes disso, vou falar aqui para vocês o que aconteceu nos últimos 7 dias aí em termos de precipitação, né? Onde é que choveu e quanto que choveu. Então a gente tem aí o acumulado para os 7 dias, como era de se esperar aqui no Rio Grande do Sul, na parte sul mesmo, né? Mais chuvas, volumes aí de 100 milímetros, com manchas até de 300 milímetros, acumulado para 7 dias. E isso aí ficando para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Lá chove realmente muito e pode prejudicar a qualidade do trigo e também atrasos no plantio, porque é difícil conseguir uma janela de sol para dar sequência nos plantios, né? É um problema diferente, mas com um resultado igual, né, ao do Mato Grosso. Mato Grosso não consegue plantar porque não tem chuva, e aqui no sul não consegue plantar porque tem muita chuva. Qual deles que é pior? Eu acredito que o do Mato Grosso, né? Que a hora que der um sol, o solo tá jóia. Tem recurso hídrico para trabalhar. Lá não, né? Lá tem que chover muito por bastante tempo aí para criar recursos hídricos, né? Reservas hídricas no solo. De qualquer forma, Paraná aí choveu também, choveu ok. Tivemos regiões que vão de 25 milímetros até o máximo de 100 milímetros. Enfim, choveu bem aqui no Paraná, que já está com recurso hídrico bom também no solo. Mato Grosso choveu muito mal, mesmo. Tem pequenas manchas aqui que chegam a 25 milímetros. Basicamente o centro-oeste inteiro teve pouquíssimas chuvas. Não foi muito bom aí os últimos 7 dias em termos de chuvas para os agricultores lá do centro-oeste. Temperaturas, pessoal. Basicamente as temperaturas vêm se elevando. Então lá no centro-oeste, onde já está ruim, pode ficar pior. Por quê? Porque além de não chover, tende a ficar mais quente, tá? Então a gente vê regiões aqui no mapa que chegam a mais de 45 graus. Então tem regiões que realmente devem bater recordes aí de temperatura. A gente vê um pouco disso acontecendo também no Paraguai, tá? Que seria essa mancha aqui. A gente vê no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. E isso preocupa, né, pessoal? Preocupa mesmo. E as outras regiões, apesar de não ser acima de 45 graus, elas estão ali no patamar de 40 graus. É muito quente. É muito, muito quente mesmo. E aqui para nossa região do sul também faz calor, mas não tanto, né? A gente tem máximas aí na região. Algumas regiões chegam a bater sim 45 graus, aqui ainda no Paraná, mais para o norte do Paraná. Aqui para o oeste fica na casa dos 35 a 40 graus, que também é bem forte.
Mas vamos descendo aí pro sul, indo pro Rio Grande do Sul, essas temperaturas vão diminuindo, apesar de que as máximas tendem a ficar aí acima dos 30 graus, né? Então, temperaturas bem quentes mesmo, esperadas aí para a próxima semana. Em termos de chuva, o que a gente pode esperar? O modelo americano mostra pouquíssimas chuvas também, mas já contempla aí praticamente todos os estados produtores do Brasil. Só que os volumes são baixos ainda, né? A gente vê aí que deve ficar na faixa dos 5 a 15 milímetros, baixíssimo mesmo. Até aqui para o sul diminui aí a perspectiva de chuva, né? Que para esse momento no sul seria uma coisa boa. O modelo europeu já traz muito mais chuvas, tá? Mostra também chuvas em todos os estados produtores e mostra também mais manchas, né, vermelhas aqui que indicariam chuvas maiores volumes de chuvas para o Mato Grosso do Sul e também para o Mato Grosso. Aqui para a nossa região, no Paraná, no oeste do Paraná, também poderíamos esperar, pelo modelo europeu, mais chuvas. Então, a princípio, há uma discordância entre os modelos, o americano e o europeu, onde o europeu traz mais volumes de chuvas. Vamos torcer para que este seja o verdadeiro cenário aí para os próximos 5 dias. Pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que ficou os gráficos da semana passada. Então, a gente teve o petróleo subiu 1,87%. Essa semana que começou já em queda, né? Basicamente vem caindo 1,07%. Óleo de palma ficou naquele candle de dúvida, que subiu 0,91%, mais um doji. Essa semana já trabalha abaixo do fechamento da semana passada. Para o óleo de soja, tivemos mais uma semana em queda, né? Que fechou com uma queda de 1,82%, registrando aí a quinta semana seguida em queda, tá? Queda bem expressiva para o óleo de soja. Para o soja em grão, a gente teve uma semana fechando em alta, uma alta de 3,12%. Aqui no meio tem a colagem de contratos, não foi uma alta tão expressiva assim, tá, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no contrato vigente, para ficar mais claro. Então, no contrato vigente, a gente teve uma alta de 1,72%, tá? E no contrato de janeiro de 2024, a gente teve uma alta de também 1,56%. Ou seja, naquele contrato ali, o futuro, que é a colagem aqui, né? A gente teve uma alta que não é real, de 3,12%, porque aqui no meio a gente teve a mudança do contrato novembro para o contrato de janeiro, tá? Mas enfim, tivemos uma alta boa aí para a soja, na cerca de 1,7%. Para o milho que, poxa vida, estava fazendo uma barra tão bonita, né, no semanal, acabou entregando toda a sua alta e fechando praticamente aí no 0 a 0 da semana. Subiu 0,46%, volta a testar aquela região onde rompeu aquela lateralização. Tá com dificuldade o milho, tem toda essa questão que eu expliquei para vocês no começo do vídeo, em termos de taxa de juros, custo de carrego e tudo mais, né? Uma demanda que prefere comprar da mão para a boca, então complicado. Não ficou bonito esse gráfico aqui. Vamos ficar de olho para caso o milho volte para dentro dessa congestão, a gente pode esperar níveis mais baixos, principalmente vindo testar essa região aqui dos 4,75 dólares por bushel, ou quem sabe até o limite inferior dessa lateralização em 4,6 cents, 4 dólares e 60 cents por bushel, tá? Caso venha perder aqui, fica complicado. Para o trigo também devolveu boa parte da sua alta, acabou fechando a semana com apenas 1,08% de alta. Sentiu aqui a média do canal, né? Vamos ver o que a gente vai observar essa semana aqui. Mas caso ele venha perder a mínima da semana passada, a gente pode ver mais um movimento baixista aqui para o trigo. E lembrando, né, pessoal, as commodities até sexta-feira ali estavam com cara de que estavam revertendo, fizeram fundo e tudo mais, né? Acaba colocando aí uma água no chope do pessoal aqui, né, que estava apostando na alta. Enfim,
Dá uma olhadinha, ficar atento aí a perdas dos 5,7 dólares por bushel no trigo. Dá uma olhadinha na parte pro dia de hoje das bolsas. Não comentei com vocês, né? A parte do minério de ferro vem mais uma queda de 2,45%, uma queda bem intensa, só que tende a impactar a Vale do Rio Doce, que na sexta-feira teve um caso muito parecido, minério caindo forte e a Vale fechou aí com mais ou menos 3% de queda. Hoje temos também o petróleo em queda de 0,83%, pode impactar a Petrobras. E vamos dar uma olhadinha no resto, né? Ásia e Pacífico, Xangai caindo 1,47%, Hang está fechado porque hoje é feriado lá em Hong Kong. Japão cai 0,66%, Coreia do Sul 0,76% de queda e Austrália 0,82%. Ou seja, temos um dia que começa com um azedume aí, né? Uma perspectiva mais negativa. Olhando para a Ásia e Pacífico, minério de ferro e petróleo em queda, a gente já pode criar uma expectativa aí para abertura na nossa bolsa aqui no Brasil, né, pessoal? Deixem aí nos comentários o que vocês acham a partir aí do que a gente está vendo. Europa, Eurostoxx caindo 0,38%, que lembrando é um bom termômetro aqui da Europa, né? E o destaque de queda hoje fica para a Espanha, que cai 0,96%, praticamente 1% de queda aqui para a Espanha. A Alemanha cai 0,78%, sempre falo da Alemanha porque é a principal economia lá da Europa, e eles caindo forte desse jeito aqui, vai se criando um clima terrível. Para os Estados Unidos, esqueci de comentar com vocês, mas semana passada, sexta-feira fechou em queda forte lá o S&P 500, 1,26% de queda, Nasdaq caiu 1,53%, Dow Jones 0,86%, e aqui no Brasil não foi diferente, né? A gente seguiu o exterior e caiu 0,74%. Uma queda até tímida, se a gente fosse ver como é que estava o setor externo, né? E hoje, pessoal, para o futuro, o S&P 500 a gente tem uma queda de 0,57%, então a perspectiva para abertura já vem em queda lá para os Estados Unidos também. Nasdaq em queda de 0,64%. E lembrando, né, Tesla caiu 9% na quinta-feira, na sexta-feira continuou caindo, enfim, puxou o setor de tecnologia novamente, né? E hoje a gente vê uma perspectiva mais negativa para a abertura da nossa bolsa também. E o dólar? O dólar está calminho, lateralizado aí contra as principais moedas do mundo e temos um dólar ligeiramente mais forte contra países emergentes, tá, pessoal? Vamos acompanhar aqui como é que está o dólar contra o yuan. Aqui a gente tem o dólar a 7,31. Está se mantendo nessa faixa aqui, né? Vamos ver até quando que fica aqui. Lembrando que quanto mais caro ficar aqui é pior para a gente, tá? Porque eles ficam mais pobres em dólares e, ou seja, compram menos das nossas commodities agrícolas aqui. Fica pior para eles negociarem. Pessoal, hoje na agenda, como é costumeiro na segunda-feira, nós não temos nada de importante. E é isso. Uma ótima semana a todos e um grande abraço.